Certo. falar mais. Então, naquela altura, eu vi que o barco Logos estava viajando na América Latina, e eu pensei, olha, aquele barco vai ao Brasil, né? Eu pensei logicamente que eu sabia o campo missionário para mim deveria ser o Brasil. Porque eu fui criado lá, conhecia mais ou menos a língua, conheci mais ou menos a cultura e todas essas coisas. Pensei, e tinha também um amor para o Brasil e amor para o povo brasileiro. E eu senti, então vou embarcar neste barco e vou viajando na América Latina e vou chegar ao Brasil. Mas depois de 3 meses naquele barco, o barco naufragou. Ficamos ali no Terra del Fuego, ali no sul da Argentina e Chile, e fiquei em Argentina, parado ali. Eu não consegui avançar mais para o resto da viagem, né, para o Brasil. Então, mas realmente o Senhor me começou a desviar. Eu fiquei lá 1 ano e meio em Argentina. Aí fiquei mesmo baralhado com as línguas, porque tive que aprender espanhol e esquecer quase tudo o meu brasileiro, né? Mas foi um tempo que o Senhor trabalhou muito na minha vida, e eu senti realmente que o chamado do Senhor para ir para o Instituto Bíblico, sempre pensando no Brasil. Eu voltei para a Irlanda, estudei ali 3 anos no Instituto Bíblico, e ali eu conheci a minha esposa, que agora é minha esposa, Judith, que ela manda saudações também aos irmãos aqui. Ela está em Portugal agora. Mas ali naquele Instituto Bíblico, todos os anos eu ia para visitar os meus pais, que naquela altura já eram missionários em Portugal. E eu não gostava nada de Portugal, para ser honesto. Eu não gostava nada dos portugueses, não gostava nada da cultura, não gostava da maneira de que os portugueses falavam, gostava mais do brasileiro, e eu não senti a vontade em Portugal. Mas quando eu ia lá, o Senhor começou a trabalhar no meu coração e me desafiando pelas necessidades daquele país. É um país de origem dos brasileiros, né? Muitos da língua e tudo isso, mas não tem nada a ver com o Brasil. É um povo muito duro para o Evangelho, mas eles precisam de ouvir a mesma, né? Eles precisam de ouvir. Eles nunca tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. Ouviram religião, ouviram acerca do catolicismo, ouviram acerca de muitas coisas, e eles acabaram de rejeitar o catolicismo. Hoje em dia, em Portugal, a maior parte das pessoas são ateus, não querem saber nada da igreja, nada de Deus. Mas deixou um vácuo no povo. O povo é carente, o povo precisa de ouvir o Evangelho. E então, realmente, foi desafiado pelo Senhor. O Senhor me levou para Portugal, senti o chamado do Senhor, e eu fui solteiro primeiro, depois eu casei 2 anos mais tarde. Agora já estou 25 anos em Portugal, servindo o Senhor. Tenho trabalhado em várias igrejas, apoiando o trabalho como missionário. E agora estamos no sul do país. Não sei se conseguem visualizar Portugal, ali do lado da Espanha, no outro lado do Atlântico. E ali, Portugal é um país assim, fininho, comprido. O Porto no norte, Lisboa no centro, depois no sul é Faro. E eu moro ali perto de Faro, que é a capital do Algarve, a província mais ali pé da África, ali no sul de Portugal. E trabalho com a Igreja Evangélica Internacional do Algarve. E só para os irmãos perceberem como é lá, é que o Algarve é uma zona turística, como Natal e Fortaleza aqui no Brasil, e muita gente vai lá passar férias de todo o mundo, não? E vem de todos os portugueses, vem de Lisboa, vem do Porto, vem muita gente que tem casas de férias ali também. E é um lugar muito procurado para o turismo, mas tem sido uma grande oportunidade para semear a semente da palavra, porque a palavra diz, Jesus Cristo diz, ir para todo o mundo e pregai o Evangelho, não é? Mas no Algarve parece que todo mundo vem até nós. É incrível, porque às vezes nós temos uma igreja de mais ou menos uma assistência de 150 pessoas no domingo, mas no domingo a seguir é outra congregação, e no outro domingo é outra congregação. Então, durante um ano passam 3 ou 4 mil pessoas pela nossa igreja, e às vezes há 2 semanas ou um mês, e os cultos são dados em inglês, mas tem tradução para português e alemão, e temos culto na parte da tarde em português. Trabalhamos com outro casal da missão, o Barry e Raquel. Ela é portuguesa e o Barry é irlandês. Depois o senhor solteiro,
que trabalha com jovens, está desenvolvendo o trabalho com acampamentos. Temos ali 3 semanas de acampamentos no verão, onde temos 150 jovens a assistir, e tem sido uma grande oportunidade. A maior parte desses jovens não são de lares cristãos, mas lá muitos nem ouviram ouvir a palavra de Jesus, apesar de ser uma má palavra, né? E usar em vão. A Europa Portugal é um país que realmente não sabe nada do Evangelho. Eles precisam ouvir, e nós temos tido grandes oportunidades de pregar o Evangelho ali naquele país. Peço as vossas orações para nós. Também nós vamos continuar orando para o trabalho aqui, para o pastor Soares e outros missionários aqui nesta zona, e é muito bom visualizar o trabalho aqui também. Para mim é muito importante, e assim posso orar melhor para os irmãos e pelo trabalho aqui em Santa Cruz. Bom, vamos a ir à palavra do Senhor, dar uns pensamentos sobre a palavra. Eu vou pedir aos irmãos para abrir as suas Bíblias em Marcos, o meu nome, Marcos, capítulo 9, e vamos ler o versículo 30 até versículo 37. Eu vou pôr os meus óculos, senão não vou conseguir ver nada. Versículo 30 de Marcos capítulo 9. E assim diz a palavra do Senhor. Eles partiram dali e passaram para Galileia, mas Jesus não queria que ninguém soubesse disso, pois ensinava os seus discípulos, dizendo-lhes: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, e depois de 3 dias ressuscitará. Mas eles não entenderam essa palavra e temiam entregá-lo. E chegaram a Cafarnaum. Em casa perguntou-lhes o que discuteis no caminho. Mas eles se calaram, pois haviam discutido pelo caminho qual deles era o maior. Então, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Então Jesus, tomando uma criança, colocou no meio deles, e pegando os braços, disse-lhes: qualquer pessoa que receber uma destas crianças em meu nome, a mim recebe, e quem me recebe, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Vamos pedir a bênção do Senhor. Senhor e Pai, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de estar em tua casa, reunido com o teu povo. Obrigado, Senhor, porque apesar das nossas diferenças, apesar de sermos de várias partes do mundo até, eu sou irlandês e sou morando em Portugal, mas obrigado, Senhor, porque eu sinto aqui em casa. Eu sinto que tenho aqui irmãos em Cristo. Eu sinto que faço parte desta família. O Teu Espírito Santo é que nos une, e pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre o nosso convívio, sobre o nosso tempo juntos e sobre esta meditação. Pedimos, Senhor, que possas tocar os nossos corações, também que nós possamos estar dispostos ou prontos para ouvir a Tua voz e não fechar os nossos ouvidos para ao Teu Espírito Santo. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre todos nós e a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo é que oremos. Amém. Amém. Bom, neste mundo maluco em que vivemos, que realmente é um mundo maluco, eu fico cada vez mais surpreendido das coisas sobre que os homens lutam, ou brigam, fazem luta, né? No mundo estão a fazer guerras para o petróleo, né? É uma razão porque muitas pessoas entram em luta e guerra. Pensando em homens, às vezes há brigas e lutas para mulheres, não é? Para uma mulher, não é? Para
terrenos também, não sei se alguma vez no Portugal há muito problema disso, muitas vezes há problemas sociais, que queixas entre os terrenos, onde as linhas de divisões e tudo isso, às vezes até matam uns aos outros por causa disso. Para comida, lutando para comida, para comer, não sei se já viu um grupo de pessoas com fome, entram em uma luta às vezes para tirar um pacote de arroz ou massa, e em África, e muitas vezes as pessoas lutam para comer. Ou outras pessoas estão numa luta para ser famosos, né? Pisam em sempre dos outros, querendo ser maiores e melhores. Dizem que a próxima guerra mundial não vai ser sobre o petróleo, mas vai ser para a água, a procura da água. E vemos isso muito no Nordeste, aqui, não é? A falta de água. E cada vez mais em regiões do mundo a seca, e dizem que vai haver umas guerras no futuro, grandes guerras no mundo por causa da falta de água. Mas uma coisa muito estranha é que eu acho, e tenho visto isso, a quantidade de vezes que seres humanos lutam sobre cadeiras. Uma coisa tão simples. Eu já vi as minhas filhas lutar por uma cadeira, né? Entrar em uma briga mesmo para poder ter uma cadeira em casa, né? Na mesa. Não sei se já viu umas pessoas lutar para uma cadeira num ônibus, né? Eu já vi pessoas entrarem em quase uma luta, pancada, ali para ter uma cadeira para sentar no ônibus ou no trem. Ou no avião. Muitas vezes temos na Europa, com certeza aqui no Brasil também tem umas aerolíneas assim, mais baratas, né? Houve uma que é chamada Ryanair, e no Ryanair eles davam um bilhete, mas quando você entrava, eles não davam cadeira. Você, quando entrava no avião, você tinha que lutar por uma cadeira, né? Então era uma briga terrível, era uma coisa, eles tiveram que mudar esse sistema, porque não funcionou, porque as pessoas lutavam para ter uma cadeira ali em frente e ao pé de janela, uma coisa assim. E até na igreja as pessoas lutam para uma cadeira. Eu já vi na minha igreja no Algarve uma senhora entrando lá e ficou muito aborrecida porque uma outra senhora sentou na cadeira dela, no lugar dela. Ela não gostou nada. E também na Irlanda, antigamente, nas igrejas antigas, havia o sistema das famílias mais ricas tiver o privilégio de ter uma cadeira ou banco mais próximo do pastor. Então era um sistema antigo, os mais pobres ficavam lá atrás e vocês eram os mais ricos e privilegiados, né? De ficar aqui em frente, né? E funcionava assim, quem pagava mais, quem dava mais na sua oferta no domingo, funcionava assim, tinha o privilégio de uma cadeira mais próximo do pastor. E às vezes havia briga para este tipo de coisa, né? Sabe que a cadeira é sinónimo de status, né? É sinónimo de status. Num avião, por exemplo, tem a primeira classe e segunda classe, não é? Uma vez eu tive um privilégio, estava viajando de Lisboa para Londres e eu comprei o mais barato, a passagem mais barata. Mas quando eu cheguei lá em Lisboa, eles disseram que já o avião estava esgotado, que não havia mais lugar para mim. Mas a única oportunidade, a única chance de eu ir, se eu estivesse disposto a sentar na primeira classe. Porque havia só uma cadeira que sobrava, mas na primeira classe. Eu tive o privilégio de sentar na primeira classe, daquelas cadeiras assim, muito luxuosas, né? Com televisão, com tudo muito pessoal, e deram muita comida, e foi maravilhoso, né? Sentar naquela primeira classe. Mas existem estas divisões, né, entre pessoas das cadeiras. Por exemplo, em Lisboa temos o Estádio da Luz, onde Benfica joga, não é? Não sei, conhece bem, né? Mas existem vários sítios, né? E você tem que pagar mais para uma cadeira melhor, não é? Por exemplo, se você quer encontrar o presidente do clube, onde é que você vai encontrar o presidente do clube? É ali, tem um lugar muito especial, né? E tem ali os seus amigos todos ali à volta, e é o lugar onde vai encontrar. Em todo lado do mundo existem cadeiras de honra.
Numa empresa, por exemplo, a mais alta posição, maior a cadeira, né, no escritório da empresa. O Presidente da República, aqui no Brasil, vamos ver quem vai ser, não é? Mas quando é convidado para uma reunião, a sua cadeira é o topo da mesa, não é? É sempre o top do top, porque ele é o chefe. Todos, como pode-se também na Inglaterra, nós temos a nossa rainha, né, no Reino Unido, e ela é top do top, e ela tem um trono, não é? E quando ela preside sobre o seu governo, ela está na posição mais alta. Os presidentes e os governadores e tudo isso têm que sentar num lugar mais baixo e uma cadeira mais pequena, num banco até. Mas ela senta num trono com a sua coroa na sua cabeça. E às vezes até é interessante que este tipo de ideia é transmitido até a igrejas. Que existem posições elevadas para várias pessoas, para os anciões, para os diáconos, para pessoas especiais, e dão cadeiras especiais para este tipo de pessoa. Mas isso é uma coisa que vem do mundo, não é uma coisa que vem da palavra do Senhor. E quando nós olhamos aqui na palavra de Deus, vemos umas coisas interessantes. Jesus Cristo tinha 12 discípulos, e eles também, como muitas pessoas hoje em dia, preocupavam-se com cadeiras. Eles estavam preocupados com cadeiras, é incrível, não é? Eles viviam com Jesus Cristo, mas estavam preocupados com o lugar onde iam sentar. Pouco a pouco, Jesus começou a revelar a razão pelo qual ele tinha vindo ao mundo. Qual era? Porque é que Jesus Cristo tinha vindo ao mundo? É para estabelecer o seu reino, não é? Ele veio para estabelecer o seu reino. Ele era o Messias, o Salvador de Israel, prometido pelos profetas. E os discípulos de Jesus Cristo não perceberam as coisas que Jesus Cristo estava a ensinar. Eles não perceberam a razão pela qual Jesus Cristo tinha vindo. Eles pensaram no reino dos homens. Jesus ensinou que o seu reino não era como os outros reinos. Ele tentou avisá-los também que ele tinha que morrer. Mas eles não estavam ouvindo. Eles estavam com os ouvidos tapados. Quem era o Messias para os seus discípulos no início? Eles foram ensinados e condicionados pelos homens a interpretar as Escrituras para pensar que a missão do Messias era de acabar com a tirania e a ocupação dos romanos, que ele ia trazer um reino de paz, e não só de paz, mas reino de prosperidade na terra. Eles pensavam assim no princípio. Eles testemunharam o seu poder de curar e até ressuscitar os mortos, até de dar comida aos famintos. Ele tinha poder sobre o vento e mar. Ele tinha poder de libertar a nação dos romanos. As suas mentes começavam a trabalhar segundo as consequências lógicas destas verdades, que ele ia ser rei, que ele ia ser o Messias de Israel, que era prometido. Se ele era este Messias, um libertador político, ele tinha chamado eles para ser os seus discípulos. Foram eles que obedeceram a Jesus Cristo, o chamado, e deixaram tudo para seguir Jesus. Admirável, né? Eles fizeram isso, eles sacrificaram muito para seguir Jesus. Com certeza, num tempo futuro, eles pensavam assim, quando os romanos não existissem, precisavam de alguém para governar as províncias. Jesus ia precisar de ministros e governantes. Eles pensavam da maneira carnal, como funcionam as outras coisas do mundo. Sem dúvida, era isto que os seus discípulos estavam pensando. E quem conhecia a filosofia e a política deste líder melhor do que estes 12 homens? Afinal, eles tinham passado 3 anos com Jesus, andando com ele, comendo com ele, ouvindo a sua palestra, ouvindo a sua filosofia. Como é que sabemos que os discípulos pensavam assim? É porque depois, quando Mateus, Marcos, Lucas e João documentaram os 3 anos que eles passaram com Jesus, eles relataram honestamente as ocasiões quando eles tiveram atitudes carnais, por enquanto o reino de Deus. Eu admiro estes homens,
Mateus, Marcos, Lucas e João, pela sua honestidade. E vamos ver duas ocasiões desta honestidade que foram relatadas. Primeiro já foi lido em Marcos capítulo 9, versículo 30 até 37. Isto aconteceu depois da transfiguração, a palavra difícil, transfiguração de Jesus, quando Jesus transfigurou-se em frente de Pedro, Tiago e João. Somente estes 3 homens foram escolhidos entre os 12 para testemunhar a glória de Jesus. E ao mesmo tempo que isto estava a acontecer, os outros 9, o que eles estavam fazendo? Eles nem conseguiram expulsar um demónio. Havia aqui um demoniado e eles não tinham capacidade. E Jesus, naquele momento, acusou-lhes de terem tido pouca fé. Este era o contexto desta leitura que fizemos hoje. 3 discípulos talvez sentindo um pouco superiores, porque terem tido o privilégio que os outros não tiveram, de ver a glória de Jesus Cristo transfigurado, e 9 discípulos talvez sentindo um pouco inferiores, por Jesus Cristo ter dito que eles tinham pouca fé. E Marcos relata, pelo caminho, Jesus Cristo lhes avisava acerca do que o Filho do Homem seria entre mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará no 3º dia. E Marcos relata que eles não entendiam. É isso, ele confessou. Até aqui nós não entendimos o que Jesus Cristo estava a falar. Nós estávamos até aquele momento a falar que Jesus Cristo vinha para ser um rei que ia nos libertar dos romanos. E Jesus Cristo começou a falar da sua morte e da sua ressurreição, e eles não entendiam. O Marcos confessa isso. E em vez de a pedir uma explicação de Jesus, o Marcos nos conta que começavam a fazer o quê? A discutir entre eles mesmos pelo caminho. Não sei se podes adivinhar qual era o tema da sua disputa. Marcos nos conta que estavam a discutir entre si qual era o quê? O maior. Qual entre eles era o maior, o mais importante. Ou na Bíblia de linguagem de hoje diz assim, no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Não sei qual é o momento mais embaraçoso na sua vida. Eu tenho tido alguns momentos embaraçosos, né? Mas esse talvez foi um dos momentos mais embaraçosos da vida dos discípulos, porque quando eles chegaram a Cafarnaum, Jesus Cristo, ele sabia os seus pensamentos, conhecia a sua conversa, e ele perguntou-lhes, os discípulos, que esta vez vós discutindo pelo caminho? Ele fez a pergunta, porque ele sabia exatamente o tema da disputa entre os seus discípulos, que não tinha nada a ver com humildade, mas tinha tudo a ver com orgulho e concorrência. Versículo 35 diz, e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, e todos os servos de todo. Eles estavam à procura de posições, de um lugar mais elevado, e estavam lutando para posições. E a realidade do ser humano entra nesta onda de luta para posições, e até entra na igreja às vezes até. Mas nós fomos chamados não para elevar-nos a nós mesmos, para ser o servo, para servir os outros, como Jesus Cristo o serviu. Outro exemplo que eu queria referir encontra-se em Mateus. Vamos ler em Mateus, depois de uns momentos, vamos ler, mas peçam que abrem a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 20 até capítulo 20 até 27. Não vamos ler ainda, mas vamos ler em poucos momentos. Esse texto é acerca de uma mãe. E uma mãe é uma coisa maravilhosa. Eu tenho uma mãe. A minha mãe é maravilhosa. Ela cozinha muito bem, como o irmão sabe, né? Lembro bem. Né? Uma mãe é maravilhosa porque ela ama com um amor incondicional, né? É maravilhosa o amor de uma mãe para com o seu filho.
Ela sempre quer o melhor para o seu filho. E eu quero introduzir-vos aqui, neste capítulo, a uma mulher assim, que amava os seus filhos. E eram Tiago e João. O seu nome era... Quem sabe? O nome desta mulher? Ela Salomé. Salomé. Ela era a mãe dos discípulos, de 2 discípulos de Jesus Cristo, o Tiago e João. Com certeza ela tinha ouvido da boca dos seus filhos que este Jesus era o Messias. E mães têm a tendência de querer crer na palavra dos seus filhos. A minha mãe, quando eu falo, ela crê no que eu digo. Apesar de às vezes ter contado algumas mentiras. Mas ela acreditou mesmo, porque é a minha mãe, né? Com certeza eles comunicavam com a sua mãe as ideias que tiveram sobre Jesus Cristo. Talvez eles falavam com a sua mãe Salomé, tinham falado muitas vezes: mãe, ele veio para estabelecer o seu reino, derrotar os romanos e governar o mundo. Imagina esta mãe. Eu penso que pensa o que ela teria pensado quando os seus filhos começavam a comunicar com ela acerca de Jesus Cristo, quem Ele era e que Ele vinha estabelecer o seu reino, derrotar os romanos, governar o mundo. Mãe, imagina os discípulos dizer para ela: mãe, sabe que Ele disse para nós? Ele disse para nós porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque Jesus Cristo disse isso aos seus discípulos: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não é dado. Também disse ao Pedro uma vez: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus Cristo disse essas coisas, palavras potentes aos seus discípulos. E imagina, talvez a mãe Salomé ouvir o que Jesus Cristo tinha contado aos seus filhos, Tiago e João. Qual seria a reação natural, humana, de uma mãe que ama os seus filhos, que quer o melhor para os seus filhos? Talvez ela deveria ter sentido um pouco orgulhosa, né? Os meus filhos estão aí com Jesus Cristo. Eles andam com Ele, os meus filhos estão ali junto com Jesus, que vai ser o Rei dos Reis, que vai ser aquele que Ele vai libertar-nos dos romanos. Podemos imaginar esta mãe talvez falar com as suas amigas, vizinhos, quando Jesus Cristo aproximou a Jerusalém e o povo queria ouvir a Jesus e queriam seguir Jesus Cristo naquela época. E o povo começava a acreditar que Jesus Cristo era o Messias e estava caminhando para Jerusalém para ser coroado como rei. Talvez ela podia ter dizido: olha, meu Tiago e João, eles andam com Ele, eles pertencem àquele grupo que Jesus chama os seus 12 discípulos. E ela agora aqui neste texto encontramos que ela estava com os seus filhos e teve um encontro com Jesus. E ela não conseguia resistir à oportunidade. Ela não duvidava que Jesus Cristo era o Messias, mas ela não percebia o que Jesus Cristo vinha fazer. Porque diz em versículo 20: então Salomé, ela se aproximou dele, a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, junto com eles. Estava aqui a Salomé, a mãe de Tiago e João, e junto com eles, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Qual é o pedido que a Salomé fez a Jesus? Não é mal pedir a Jesus, não é? Não é errado pedir a Jesus para coisa. Nós oramos, né? E pedimos a Jesus para muita coisa. Então fomos ensinados. Jesus Cristo mesmo ensinou: pedi e que dar-vos é, né? Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e ao que bate se abre. E Jesus Cristo respondeu a Salomé e disse: que queres? Que queres? Ele estava disposto, Jesus Cristo estava disposto a ouvir o pedido desta mulher. Adivinha o que a mulher pediu? Adivinha?
Adivinha o que está na mente daquela mãe? Claro, os filhos estavam na sua mente, mas ela estava pensando em cadeiras. Ela pensava em cadeiras. Porque ela respondeu, diz a que estes meus 2 filhos se assentem. E onde é que nós sentamos? Cadeiras, não é? Diz que estes meus 2 filhos, Tiago e João, se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. O que é que esta mulher estava a pedir? Dinheiro. Realmente, é verdade, dinheiro. Ela estava a pedir que os seus amados filhos seriam os mais importantes no reino de Deus. Mas Jesus Cristo respondeu calmamente àquela mulher, não sabeis o que pedis. Me faz lembrar um versículo em Tiago, capítulo 4, versículo 3, que diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, não é? Para gastares em vossos delitos. Ele virou para Tiago e João e perguntou a eles se eles estavam dispostos a beber do cálice que ele ia beber. Tiago e João, sem hesitação, responderam que sim, nós estamos dispostos, sim. E Jesus Cristo afirmou que sim, eles iam beber do mesmo cálice. Mas a cadeira, no reino do Pai, era para o Pai decidir. Os outros discípulos, e Mateus confessou que ouviram a conversa que tinha acontecido, realizado, e ficaram indignaram-se contra os 2 irmãos, porque eles estavam à procura de ter uma posição elevada, maior do que os outros discípulos. E os outros discípulos estavam precisando de ouvir uma lição na humildade. E Jesus Cristo deu esta lição em humildade. Em versículo 25, então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que pelos principais dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Versículo 26, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós ser grande, fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E este, meus irmãos, era uma grande lição para os discípulos de Jesus Cristo. Mas Mateus contou esta história não somente para ele, para nós sabermos o que aconteceu, mas para que nós não caímos na mesma armadilha que eles caíram, de procurar ter posições altas, procurar ser maior do que o nosso irmão. Porque nós somos todos da mesma família, somos do corpo de Cristo, temos o braço, temos mãos, temos pés, tudo, não há uma parte mais importante do outro, nós precisamos de todos juntos para trabalhar. Não devemos entrar na igreja para procurar posições e cadeiras especiais. Isso é que o mundo faz. Neste mundo, humildade é igual à fraqueza. Quando uma pessoa humilde, é uma pessoa fraca, não é? Na Igreja de Jesus Cristo, no Reino de Deus, a humildade é um dos frutos do Espírito Santo. E é importante nós, como cristãos, sermos humildes e não sermos orgulhosos e querendo pisar em cima dos nossos irmãos para alcançar uma posição mais elevada, para sermos adorados, para ter uma vida melhor. Qual é a cadeira que você procura na igreja? Esta é a pergunta que eu quero deixar com os irmãos. Qual é a cadeira que você procura? É a cadeira de honra ou a cadeira de servo? Cadeira de honra ou a cadeira de servo? Muito bem. Ótimo. Muitas vezes nós procuramos ser servido em vez de servir. Entramos com uma atitude errada. E esta era a atitude desta mãe que queria que os outros serviam os seus filhos,
que ela seria cuidada e protegida no reino de Deus. Ela estava pensando no materialismo, ela estava pensando num reinado político, onde os seus filhos iam ser governantes e importantes. Mães, aqui tenham muito cuidado em não empurrar os seus filhos pensando que eles podiam ter posição na sociedade ou na igreja só para eles serem glorificados. Não? Isso às vezes é muito perigoso para um filho que depois fica orgulhoso e depois entra o orgulho no seu coração, e tenha muito cuidado com isso. Vamos tomar o exemplo de Jesus Cristo, né? Ele é o exemplo que devemos seguir. Mateus 20, versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para quê? Servir. E para dar a sua vida em resgate de muitos. Nós somos claramente ensinados na Palavra de Deus, muitas vezes, de não procurar o lugar de alto, mas procurar o lugar do servo para servir o Senhor, porque é o lugar onde Deus recompensa o nosso serviço, Ele recompensa o nosso sacrifício. Quando nós somos glorificados pelos homens, já perdemos o nosso galardão, né? Mas quando Ele olha para nós, Ele olha para as coisas que fazemos, às vezes que ninguém vê. Muitas vezes é muito fácil procurar uma posição na igreja para ser visto pelos outros. E é muito deste problema na igreja, em todo o mundo, na Irlanda também, em Portugal também. Há uma luta para posições na igreja, para serem mais vistos fazendo coisas, indo à frente. Há muita gente que procura ter uma posição na igreja que é visual. O pastor é uma pessoa que, claro, que tem que estar sempre à frente e dirigindo as coisas, mas por exemplo, eu nunca quis ser pastor. Não sei que o irmão também não quis, não sei se é verdade, mas eu senti o chamado do Senhor para ser pastor, mas nunca quis ser pastor. Eu percebi que era uma responsabilidade muito grande e é um lugar de honra, sim, é um privilégio, mas vem com ela muita responsabilidade. E nós não devemos procurar este lugar só para a nossa própria glória, a nossa honra, porque é o sistema. Este é o sistema mundano. Este é o sistema dos políticos, não é? Aquelas chantagens, aquelas comprando favores e tudo isso para subir, para ter uma posição mais alta e pisar em cima do outro. Mas isso não deve acontecer na igreja. Não faz parte do reino de Deus. O reino de Deus trabalha de outra forma, é o reverso, é o contrário, né? Aquele que quer ser exaltado tem que humilhar-se, e o mundo não trabalha assim. Mas a igreja do Senhor é o reino dos céus, né? O céu não trabalha como os homens, e nós temos que adaptar a cultura dos céus e não deixar a cultura do mundo penetrar e entrar na nossa vida, nosso sistema, nossa igreja também. Que Deus abençoe muito os irmãos. E que esta palavra também seja de alimentação e de conforto e de motivação também, e que o Senhor nos abençoe ricamente. Vamos estar orando para a igreja, para o pastor, para a sua família, para os irmãos aqui que trabalham, para o servir o Senhor, que sejam servos, né? Não servindo o pastor, não é para servir o pastor, mas é para servir Jesus Cristo, né? E muitas vezes podemos servir Jesus Cristo com coisas que ninguém vê, mas Jesus vê tudo o que nós fazemos, e assim o reino de Deus é construído, é edificado e é expandido por todo o mundo. Que Deus abençoe ricamente os irmãos. Obrigado. Estou aqui preso.